Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 9 e desde o capítulo 7 a gente está vendo o Senhor derramando as suas pragas sobre todo o Egito. A gente viu no capítulo 7 o derramamento da primeira praga, da água virando sangue. Depois no capítulo 8 a gente viu mais 3 pragas, as das rãs, dos piolhos e da mosca. E aqui no capítulo 9 a gente vai ver mais 3 pragas sendo derramadas sobre todo o Egito e dando sequência, né, a esse julgamento. Mas uma coisa, gente, que eu queria falar pra vocês é que essas pragas, elas não foram aleatórias, né? Elas estavam debaixo de um propósito de Deus. Elas foram escolhidas pelo próprio Deus para desafiar as habilidades das divindades que os egípcios consideravam deuses. Então a gente vai ver aqui uma por uma que esses deuses, né, que eles consideravam, não conseguiram ajudá-los, eles, né, não conseguiram, não tiveram o poder de ajudá-los no meio desse momento de aflição, de angústia que eles estavam vivendo. Mas no meio disso tudo, gente, a gente consegue ver um Deus misericordioso que dá tempo, dá espaço para que as pessoas se arrependam. Ele está alertando, a gente vê algumas pragas só que Deus não alerta o que ele faria. E a gente vê ele mostrando o caminho, dando a instrução para o povo obedecê-lo. Mas cabe ao povo obedecê-lo ou não, tá bom? Vamos começar a leitura aqui do capítulo 9. Disse o Senhor a Faraó: Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiverem, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. Então a gente vê aqui mais uma vez Moisés indo falar com o faraó, né, para que libertasse o povo de Deus. E que se ele não obedecesse, cairia mais uma praga sobre o Egito, cairia a praga da peste nos animais. E que com certeza isso daria muitos danos para a economia egípcia, mas Deus aqui ele complementa, falando que vai haver distinção entre os animais dos egípcios e os animais dos hebreus. Aqui a gente vê com isso, né? A gente vê que Deus está realmente atuando sobre as pragas, né? Não é algo da natureza ou alguma coisa assim, porque ele consegue fazer a distinção e jogar as pragas somente aonde ele quer. E aqui também vocês lembram dos magos, né? Dos feiticeiros, né? Se as pragas também atacassem os hebreus, né? Eles iriam falar assim: que Deus é esse, né? Que joga as pragas sobre os seus filhos que eles estão tentando libertar. Então isso também era uma maneira para distinguir e não dar espaço para essa conversa, né? E aqui, gente, a gente consegue ver duas divindades relacionadas a esta praga, né? Ator, que é representado por uma vaca, né? Tem cara de vaca, e Apis, que é o touro sagrado deles. E aqui a gente vê que essas divindades elas não conseguem ajudar os egípcios, né, nesse momento que eles estão passando, tá bom? E aqui, gente, eu quero dar uma ênfase aqui no versículo 5, que o Senhor fala que ele designou certo tempo, né, que ele não vai fazer aquilo agora, ele vai fazer aquilo amanhã. Então ele tá dando uma chamada, né, ele tá chamando o pessoal para o arrependimento, né? Mas a gente vê que cabe ao povo se eles querem obedecer ou não, né? Deus está ali falando, né? Na verdade, nem importa como Deus está falando, a forma que ele está falando, mas nós precisamos estar dispostos a obedecê-lo, tá bom? E aqui a gente vê que o Senhor está dando essa oportunidade para Faraó, né? Como quem diz, Faraó, é amanhã, né? Não vai ser hoje. Então, se você quiser, né? Você tem um tempo ali para libertar o meu povo, tá bom? E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então a gente vê aqui que, como Deus havia dito, né, ele derramou essa peste porque o Faraó não libertou o seu povo.
E a gente vê que Faraó, ele manda os seus oficiais verem se realmente isso aconteceu, e ele viu que a palavra de Deus se cumpriu integralmente, mas mesmo assim ele não deixa o povo sair do Egito. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhais mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlcera nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios, né? A gente vê aqui até os magos, né, com todas as suas ciências ocultas, né, os feiticeiros, eles não conseguiram proteger nem a si mesmos. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui, gente, a gente vê que essa praga, né, a praga da úlcera, a sexta praga, ela não foi anunciada a Faraó. E aqui a gente vê que ela foi a primeira praga que foi diretamente colocou a vida humana em perigo, tá bom? E aqui, gente, nessa praga, Deus está desafiando mais duas divindades lá do Egito, que é o Sekhmet, que é... Ele tem, na verdade, suposto poder sobre as doenças, e Suno, que é o deus da peste, tá bom? E a gente consegue ver que nenhuma dessas divindades está conseguindo livrar os egípcios e os animais de todos esses tormentos, mas o coração de Faraó ainda continuava endurecido. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Então a gente vê aqui que o grande motivo, né, de estar continuando com essas pragas era a relutância de Faraó em reconhecer a soberania de Deus, porque ele não iria admitir que não havia ninguém melhor do que Deus em toda a terra. Mas a gente vê aqui Deus falando que ele iria mostrar para Faraó todo o seu poder e a sua glória, né, o quão majestoso ele era. E a gente vê que o coração de Faraó aqui continua endurecido, né? Que era Deus enfrentando ele como alguém, né? Como um Deus, né? Um Deus que... como um oponente, na verdade, que iria ganhar de Faraó, né? Então, ele sabendo disso, Deus sabendo que ele era soberbo, que o coração dele que ele não iria abaixar a cabeça, né? Então, a gente vê aqui Deus falando para Faraó, Faraó, eu já poderia ter matado você, né? Cortado você da terra, mas eu não fiz isso. A gente vê aqui um Deus misericordioso, né? De não ter jogado toda a sua ira, a sua fúria, né? Sobre isso. Porque a gente vê que Deus, ele tem dois propósitos, né? Ele quer realmente mostrar para Faraó que ele é o Deus, que ele é o único Deus, que ele é poderoso, e também para que o nome de Deus seja anunciado, né? Seja exaltado por toda a terra, tá bom? Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir, né? Deus falando isso, perguntando isso para o Faraó. Como quem diz, Faraó, os seus magos já foram derrotados, né? A gente vê aqui na praga das úlceras que os magos já foram derrotados. Eu tô mostrando para você que os seus deuses, eles não podem livrar você das pragas que eu tô jogando, nem você, nem o seu povo. Você não tem mais recurso nenhum e você ainda vai insistir em não libertar o meu povo? E a gente consegue, né? A gente
consegue ver claramente que Deus é misericordioso, mas ele também é juízo. Só que antes dele mandar o seu juízo, ele dá o espaço, ele apresenta a sua misericórdia, dando tempo para as pessoas se arrependerem. Mas vai chegar um tempo que Deus vai derramar o juízo por não haver arrependimento, pelas pessoas endurecerem o seu coração, tá bom? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa. Em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então aqui a gente vê que Deus ele avisa que ele vai mandar uma chuva de pedra terrível que nunca havia caído antes na terra do Egito. A gente vê aqui ele demonstrando a sua graça, a sua misericórdia em avisar isso, em falar, dar instruções para as pessoas o que elas deveriam fazer, que elas se protegeriam, né? Se você for para sua casa, você não vai morrer, né? Você vai se proteger, mas se você não ouvir a minha palavra, você ficar no campo, vai cair a chuva e você vai morrer, né? E a gente vê aqui que Deus ele encontra lugar, né, no coração de alguns oficiais e eles obedecem a Deus, eles levam os seus gados, os seus servos para dentro de casa. Mas tem um pessoal aqui que não ouviu, né, que não se importou com a palavra do Senhor e não fez nada, né, continuou seguindo a sua vida, né? Então aqui, gente, que a gente seja como esses primeiros oficiais, né, que a gente ouça a palavra de Deus e que a gente realmente obedeça, não seja como aqueles que ouvem a palavra, mas que continuam seguindo a vida como se nada tivesse acontecendo, tá bom? Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor dos trovões, e chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto os homens como os animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Aqui, gente, a gente vê que Deus está desafiando uma divindade, né, o Sete, que ele é o Deus das tempestades, dos raios, e que ele não poderia fazer nada para ajudar o povo lá do Egito, né? Então aqui a gente vê que acontece tudo conforme Deus havia dito, né? E Deus, ele vai fazer o que for necessário para cumprir a sua palavra, né, em nossas vidas. A gente realmente serve um Deus fiel, um Deus que cumpre o que diz. Agora, gente, eu fico imaginando, né, os israelitas lá na terra de Gósen, né? Tudo acontecendo sobre todo o Egito e lá onde eles estavam, nada dessas pragas acontecendo, né? O quão maravilhado que eles devem ter ficado, né? Depois de 400 anos lá no Egito, né? Eles estavam discretos, achando que Deus não estava com eles, mas a gente sabe que Deus estava com eles o tempo todo. E agora eles estão vendo o agir de Deus, né, para livrar e levá-los eles para a terra prometida que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Gente, é realmente maravilhoso isso, não é? Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedra. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, né, como sinal de oração.
Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor Deus. Então a gente vê aqui, né, Faraó, que ele se diz culpado, ele fala que ele pecou. Isso mostra, gente, que ele realmente estava ciente de tudo que estava acontecendo, ele estava ciente de que Deus estava atingindo o Egito, e aqui o seu pecado não é mais por ignorância do que dele não saber o que estava acontecendo, era realmente por rebeldia, por conhecer a vontade de Deus, mas não querer vivê-la, não querer obedecê-lo, mesmo que isso cause danos terríveis, né? Mesmo que isso lhe custe caro. Aqui, gente, a gente vê Moisés falando que ele vai fazer isso, ele vai orar, mas ele sabe que os oficiais ainda não temem a Deus, nem Faraó, nem os oficiais temem a Deus, né? Eles estavam longe de uma conversão genuína, né? E Moisés sabia disso. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram danos, porque ainda não haviam nascido. Aqui, gente, é para mostrar também qual foi o período, né, que havia acontecido essa praga, né, por conta dessas questões da plantação. Eles conseguem saber, né, um mês que essas pragas haviam sido jogadas, e também aqui por ter destruído um tanto da plantação, né, que como essa chuva de pedra também feriu a planta do campo, foi desafiado também uma divindade aqui, que é a deusa Ísis, que é a deusa das sementes e da vegetação, tá bom? Saiu, porém, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. E aqui a gente vê que depois que cessou a chuva, Faraó continua com o coração endurecido, né? E a gente sabe que o verdadeiro acontecimento, arrependimento, ele é acompanhado de uma mudança permanente, né? Quando você se arrepende, você não quer mais viver o que você vivia, você quer deixar para trás toda a sua vida, né? A sua vida passada. Você nasce de novo e você quer somente viver a vida que tem para frente, né? A vida em Cristo Jesus. E a gente vê que isso não aconteceu com o Faraó, né? A gente vê que ele teve uma mudança temporária ali por conta do medo, que ele estava com medo dessas pragas, e aí ele fala que ele vai deixar o povo ir, mas quando não tem mais o perigo da praga, ele continua com o seu coração rebelde e não liberta os israelitas. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 9. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.